Olá, meu nome é Rodrigo Del Busso e eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Excelência Pessoal e Profissional. E nesse vídeo eu quero falar para você qual é a importância das emoções e o papel que elas desempenham na nossa vida. Roda a vinheta! Sabe aquelas situações na vida em que alguma coisa acontece, a gente age primeiro e pensa depois? E na maioria dessas vezes a gente acaba se arrependendo do que fez ou daquilo que falou. Você sabia que isso é culpa das nossas emoções? Pois é, as nossas emoções elas existem desde que o homem surgiu na Terra. E naquela época, a Terra não era um lugar assim dos mais tranquilos para se viver, era um lugar inóspito. O homem, na verdade, tinha que lidar com muitas dificuldades e perigos. O homem tinha que caçar sua comida, tinha que se proteger dos predadores, tinha que procurar sempre um local para se abrigar. E imagina só se naquela época, onde tudo acontecia de uma forma muito brutal, digamos assim, se o homem tivesse que parar e pensar no que fazer antes de tomar uma atitude, por exemplo, diante de um predador. Com certeza a gente não teria chegado aqui. Então, as emoções, elas contêm em si esse ímpeto de agir. Vem da própria palavra, na etimologia da palavra. Emoções, exatamente, vem do latim, vem de mover. Então, uma ação está sempre implícita numa emoção. Por isso que a gente age e depois pensa. Isso garantiu que o homem chegasse até os dias atuais. É lógico que nos dias atuais, as adversidades e as condições são absolutamente diferentes. É óbvio que hoje em dia nem de longe se parece àquela época, mas uma coisa é fato, né? A gente sabe que existem perigos também hoje em dia. Só que racionalmente, o lado intelectual do homem, a capacidade racional, ela se desenvolveu ao longo dos anos. Se desenvolveu tanto que o homem descobriu o fogo, inventou a roda, enfim, dominou as ciências. A nossa capacidade intelectual, no que diz respeito ao uso racional da mente, se desenvolveu. Porém, as emoções permaneceram como naquela época. Não houve um desenvolvimento da mesma ordem como houve na questão racional. E para ajudar ainda, né, na verdade para complicar isso tudo, a gente também não aprende a lidar com as emoções na escola, né? A gente aprende muito sobre matemática, português, história, geografia, porém sobre lidar com as emoções a gente não aprende. E isso obviamente nos causa algumas situações que são complicadas, como a gente vê nos noticiários do dia a dia, as diversas situações, as calamidades que a gente mal pode acreditar que acontecem, né, de pessoas atentando contra pessoas. Mas a única explicação que eu consigo enxergar para isso é justamente esse lado emocional, essa carga das emoções que nos faz agir ao invés de pensar. É como se antigamente, diante de um predador, nós atacássemos para não sermos atacados. E hoje em dia isso permanece a mesma coisa. Por algum motivo, alguém fez algo para você, você se irrita muito e o primeiro ímpeto é qual? O primeiro ímpeto, por exemplo, numa emoção como a raiva, é justamente essa, é devolver aquilo que nos causou a raiva. Então, se formos agredidos, a nossa intenção é instantaneamente agredir. Portanto, as emoções, elas até hoje nos acompanham e é importante que seja assim, senão nós realmente não estaríamos aqui. Agora, tão importante saber por que as emoções existem, é saber usá-las, né? Isso é muito importante. As emoções, elas nos ajudam a avaliar as condições, nos ajudam a avaliar o que está à nossa volta, tanto de maneira positiva ou negativa. Ou seja, elas nos protegem, nos mantêm vivos. E se não fosse assim, como é que a gente faria? Seria complicado. Porém, como eu disse, temos que aprender a lidar com elas. Porém, isso é um assunto que eu quero abordar nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, assine nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!